Muito boa noite, Luciana Aguiar falando. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, gestalt terapeuta, coordenadora do Dialógico, núcleo de Gestalt Terapia aqui no Rio de Janeiro, autora do livro Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, e a pessoa que está aqui por trás desse perfil do Instagram, da página do Facebook, do canal do YouTube. E como de costume, hoje é quinta-feira, 20h15, um pouquinho atrasada hoje, eu tô entrando para conversar um pouquinho com vocês sobre essa história de ser psicoterapeuta, de crianças, particularmente de ser Gestalt terapeuta de crianças. Super boa noite. Agora é aquele momento que vocês dão boa noite, que vocês acenam, que vocês me mandam coração, que vocês pegam o aviãozinho aqui embaixo e compartilham a live para que ela chegue a mais pessoas, porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Amo os coraçõezinhos, super obrigada. Isso me dá a sensação de que eu tô falando com pessoas e não com uma tela, simplesmente. E hoje, assim, eu fiquei pensando sobre o que eu ia falar, porque quem estava aqui semana passada sabe que eu, atendendo a pedidos de vários de vocês, eu compartilhei um pouco a respeito de como foi o meu início nesse cenário da psicologia / psicoterapia. Então eu compartilhei algumas coisas com vocês. Eu tinha a ideia, como sempre, de fazer uma live pequena, uma live aí de 40-45 minutos, e eu falei pelos cotovelos, contei várias histórias e a gente fez aqui a contagem regressiva do Instagram. E aí no finalzinho teve alguns que pena. E eu fiquei pensando então de hoje retomar um pouco o assunto da semana passada, no sentido de fazer uma síntese e de repente levantar realmente alguns pontos a respeito do meu percurso profissional e da minha experiência que porventura possam servir efetivamente para vocês. Eu comecei minha fala semana passada dizendo que eu nem sabia em que medida a minha experiência poderia auxiliar, já que é uma experiência de alguma coisa que começou há muito tempo atrás e num momento muito diferente do qual a gente está vivendo agora. Mas a partir dessa reflexão me caiu a primeira ficha, e que eu acho que talvez tenha sido a coisa mais importante que eu disse para vocês durante toda a live da semana passada, e que eu acho que é algo que a gente pode sim destacar como um elemento fundamental para o desenvolvimento profissional. Eu acho que desde a minha época inicial isso foi fundamental. Agora, eu olhando o meu percurso, eu tenho clareza disso, e hoje mais do que nunca, que é a capacidade de reinvenção, a capacidade de se reciclar, a capacidade de se reorganizar face às novidades, face àquilo que se apresenta como desafiador, e que por isso, né, demanda que a gente tenha uma postura de renovação, de não se acomodar, de não achar que está pronto, de não achar que já sabe tudo, de não querer ser a dona da verdade, do conhecimento, de poder estar disponível para
novos saberes, para pesquisas, para estudos, inclusive para rever posições, inclusive para mudar de opinião, inclusive para rever escolhas. E isso, gente, eu hoje olhando para trás, eu acho que é uma característica que me acompanhou durante muito tempo. Foi sobre isso que a gente falou semana passada, porque eu contei os fatos, né, da minha história, e que eu considero algo fundamental para quem está começando hoje, principalmente a abertura para a novidade, a abertura para estar sempre se reinventando. Uma outra coisa, gente, que é muito importante, é uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu falo para vocês e quando eu compartilho com os meus alunos, e que tem a ver com essa questão da reinvenção, é a possibilidade de você estar sempre estudando. É uma formação que não termina, é uma formação continuada, é estar sempre aberta para aprender, para estudar, para aprender com os livros, para aprender com pessoas, para aprender com situações. É muito importante dentro disso que a gente tenha um norte, e essa foi uma escolha que eu fiz assim que eu saí da universidade, e acho que foi uma escolha muito acertada, porque ela marcou o início da minha vida profissional, que foi escolher uma abordagem com a qual eu me identificava, que no caso foi a Gestalt terapia, e investir tudo que eu tinha no curso de formação em Gestalt terapia, em psicoterapia, em Gestalt terapia e em supervisão em Gestalt terapia. Quem estava aqui semana passada e ouviu a minha história sabe que eu passei um ano com somente 2 clientes pagantes, e que eu ganhei um consultório de presente que pode parecer uma sorte muito grande, mas inicialmente foi um grande elefante branco que me levava quase toda a grana que eu ganhava, que era pouca, e que fez então com que eu passasse uns perrengues bem significativos durante pelo menos quase 3 anos. E valeu totalmente a pena, porque eu fiquei quase 3 anos, sério, gente, sem comprar absolutamente nada para mim, né? Então era assim uma vida espartana, uma vida minimalista ao extremo, porque eu não comprava nada, eu não fazia nada, eu não viajava, e toda a pouca grana que eu tinha, eu investi na minha formação. E isso na época, é muito difícil, é muito doído, é muito frustrante, é chato, né? Mas hoje, novamente, olhando para aquela época, eu entendo que foram as escolhas mais acertadas, porque eu investi numa base fundamental, onde eu poderia pisar para então continuar crescendo. Então, uma coisa que foi fundamental para mim foi escolher uma abordagem e me debruçar sobre essa abordagem para conseguir um chão, um norte, um escopo teórico que pudesse me dar mais segurança, me dar mais fortalecimento para que eu pudesse dar os meus primeiros passos na clínica. Uma coisa que é bem importante também, quando eu falo assim, né, de sempre continuar estudando,
sempre continuar estudando, mas não é, gente, estudando coisas aleatórias. E aí tem uma outra coisa muito importante, que hoje se fala muito, né, de escolher um nicho de mercado, etc. E que na minha época não se falava disso, mas eu acabei fazendo isso meio que sem querer. Eu sempre fui muito pragmática. Tudo que eu pegava, e até hoje eu sou assim, quando eu leio alguma coisa, eu sempre me pergunto, tá, mas o que isso significa na vida real? Tá, mas como que eu aplico isso na prática? Tá bom, mas em que medida isso se apresenta nas relações? Ou como é que eu posso utilizar isso para melhorar a minha vida, as minhas relações, a minha prática clínica? Então, uma outra coisa muito importante, além de estudar e continuar estudando sempre, é estudar com foco. Então, se eu decidir que eu vou ser psicoterapeuta, eu acho fundamental investir numa formação específica, numa abordagem. E aí você vai estudar aquilo, você vai se dedicar àquilo, você vai aprender aquilo, de forma que aquilo entre no seu corpo, né, e faça parte de você, do seu repertório, que aquilo fique tão assimilado que você não precise mais lembrar, porque cada ato, cada decisão, cada escolha transpira a abordagem que você escolheu. E todos os outros estudos e todas as outras coisas que a gente for estudar, elas não precisam ser necessariamente ligadas à abordagem que você escolheu, mas é fundamental que elas tenham uma aplicabilidade prática na tua vida, que elas melhorem você como profissional, que elas te deem mais cancha, né, mais jogo de cintura para lidar com as situações. Eu sinto muito, mas muito mesmo, de não ter tido a oportunidade, no início da minha carreira, de estudar, por exemplo, sobre finanças. Parece uma coisa assim, nossa, finanças? O que isso tem a ver com psicologia? Pois é esse tipo de pergunta que faz com que todos nós acabemos saindo da graduação, a gente sai da graduação sem falar de dinheiro, sem falar de finanças, sem saber o que fazer com isso. E aí a gente sai da graduação e entra no mercado de trabalho, particularmente quando você vai fazer clínica, quando você vai atender, quando você vai ter o seu próprio consultório, ou você vai oferecer o seu serviço desta forma, você não sabe cobrar. Você não sabe calcular o valor da sua hora de trabalho. Você não sabe se você cobra 100, 150, 200, 350. E aí você começa a ficar perdido em critérios subjetivos do tipo, ai, mas eu tô começando, eu não valho tudo isso. Ai, se eu fosse uma pessoa super conhecida e não sei o que, eu cobrava. Mas eu não sou, então eu não vou cobrar. E aí, o que eu vejo, e eu vejo muitos de vocês fazendo isso, é calculando preços de sessão que são bizarros, que levam vocês à falência, que não pagam aquilo que vocês têm de custo para estar no lugar que vocês estão, disponíveis, com o conhecimento que vocês têm e os recursos que vocês têm, principalmente em se tratando da clínica com crianças, que a gente precisa ter um mínimo de recursos lúdicos. E aí eu vejo muitos de vocês sem conseguir ter uma visão de como cobrar e de como calcular um valor
um valor que seja razoável, que cobre os teus custos, que honra o investimento que você faz em você e ao mesmo tempo te dá lucro. A Tami tá perguntando se eu tenho uma secretária para organizar a minha agenda. Eu tenho hoje, mas eu comecei, gente, sem secretária. Aliás, se tem uma coisa, se tem um conselho que eu dou para vocês que estão começando, é o seguinte, eu já falei disso na quinta-feira, eu ganhei um consultório, que pode parecer uma coisa muito legal, hoje, isso para mim já tem uma outra perspectiva, mas na época me dificultou um monte, porque primeiro ele me levava muito dinheiro, e aí não sobrava dinheiro para outras coisas. Era um lugar enorme, com despesas enormes, e eu com meia dúzia de 3 pacientes. Então, se eu tivesse começado sublocando o horário, trabalhando junto com outras pessoas, talvez eu pudesse ter dado um destino melhor para essa grana, mas eu não pude porque eu tinha um elefante branco para dar conta. Então eu sempre digo para vocês, não comecem com esse sonho do consultório. Inclusive, pode não ser pode nem ser um sonho a ser alcançado, porque dependendo do tempo que você quer abrir, disponibilizar da tua vida para atender, dependendo do tipo de arranjo que você fizer com uma ou com outra pessoa num espaço, você nem vai precisar ter um espaço só para você. Entende? Então, eu não comecei como a secretária. Quando eu comecei, gente, eu era tudo. Eu era a terapeuta, eu era a secretária, eu era a telefonista, eu era a menina que grudava cartaz de curso e de grupo de estudo nas faculdades. Eu era a menina que varria a sala, que arrumava a sala depois. Tudo isso, tá? Tudo isso aconteceu quando eu comecei. E eu fiquei sem secretária durante muito tempo. Então, eu tinha um telefone fixo, uma secretária eletrônica, sabe isso, gente? A gente não sabe mais o que é isso, né? Mas eu tinha um telefone fixo, uma secretária eletrônica, as pessoas deixavam recado na secretária eletrônica, eu ligava, marcava, e assim ficou. E tava tudo muito bem. Na medida em que esse número de clientes cresceu, na medida que as outras atividades que eu comecei a fazer também, eu compartilhei isso semana passada com vocês, como desde muito cedo, eu nunca só atendi, eu atendia e eu trabalhava nesse processo de transmissão de conhecimento através de grupos de estudo, através de mini cursos. Então, depois de um bom tempo, minha gente, bom tempo, deixa eu ver quanto tempo. Eu acho que mais de 5 anos, gente, foi bastante tempo. É porque faz tanto tempo, né, que eu nem sei direito mais quando que eu tive a minha primeira secretária. Mas mais de 5 anos, com certeza, talvez uns 7 anos. Eu fiquei esse tempo todo funcionando sem secretária, porque não tinha grana, minha gente, né? Não tinha grana. E se eu podia dar conta da agenda, se eu podia fazer essas coisas, e essa racionalização do uso da grana é muito importante, eu entendia que essa grana que eu ia pagar uma secretária para organizar uma agenda que eu não precisava de ajuda, que dava para organizar, eu podia investir em mim.
E isso é muito importante. E é por isso que eu digo para vocês também, não aluguem uma sala sozinhos, né? Não gastem uma super grana comprando um monte de coisas. Senão é um investimento enorme que vocês vão demorar muito a ter retorno. Porque demora para ter retorno, né? E, ao mesmo tempo, é um investimento, principalmente a coisa do espaço, que come muito dinheiro de vocês. Um dinheiro que vocês têm que estar usando para fazer terapia. Um dinheiro que vocês têm que estar usando para fazer supervisão. Um dinheiro que vocês têm que estar usando para comprar livro. Um dinheiro que vocês têm que estar usando para fazer curso. Um dinheiro que vocês têm que estar usando para investir na formação de vocês. Tami tá perguntando, mesmo quem já tem quase 3 anos de formada, você não indica sala própria? Tami, eu não sei se você estava aqui semana passada, eu falei que com 3 anos eu consegui, tipo, respirar na média de 7 a 10 clientes com 3 anos de formada. E se eu hoje tivesse 7 a 10 clientes, eu continuaria sublocando. O não sublocar uma sala e ter uma sala própria só vale a pena se você enche a tua agenda de segunda a sexta, pelo menos 6 horas por dia. Porque aí, na ponta da caneta e da calculadora, o que você paga de sublocação talvez comece a não valer a pena. Talvez as despesas comecem a ficar mais ou menos semelhantes, dependendo da sala, do aluguel, a alugar uma sala. Mas sempre lembrando que ainda que você pague de aluguel o semelhante ao que você paga a uma sublocação de todos os dias, 6 horas por dia, você precisa levar em conta que você vai pagar, sei lá, condomínio, luz, telefone, internet, material de limpeza, tem um monte de outras coisas. Então, a Tami diz, já tenho quase 30, preciso do meu espaço. Mesmo assim, Tami vai ter que fazer conta. Vai ter que fazer conta para ver se financeiramente isso faz sentido. Porque essa coisa do espaço, eu quero o meu espaço, a minha sala, finalmente a minha sala, na maior parte das vezes, gente, é muito mais uma questão de ego, né? Uma questão de, o meu canto, a minha sala, ou de dificuldade de trabalhar em grupo, de dividir coisas com as pessoas, né? É melhor antes só do que mal acompanhado. É muito mais isso do que uma decisão racional e pragmática e que nos sirva, principalmente financeiramente. Então eu sempre digo, faça conta e veja se financeiramente vale a pena. E isso implica também numa decisão assim de quantas horas por dia você vai trabalhar, para quantos clientes você vai abrir a sua agenda, qual é o seu limite legal, que você trabalha legal, que você trabalha bem, que você trabalha com tudo que você tem. Isso também é uma coisa importante da gente pensar, porque senão, e a coisa que eu mais vejo quem tá começando a fazer isso, é uma sofreguidão por cliente, e aí daqui a pouco tá com uma agenda lotada e não consegue dar conta e acaba trabalhando mal, principalmente quando isso vem acompanhado de um não saber cobrar. Então eu vejo alunos com 30, 40, 50 clientes por semana ganhando uma miséria sem condições de investir na sua própria, sem condições de investir na sua própria formação. Amanda tá dizendo, divido a sala com pediatra numa clínica particular. O que você me diz? Eu acho que se você tá de boa,
com o pediatra, tá tudo certo. Eu acho que, inclusive, quando a gente divide com outros profissionais, e são profissionais que a gente pode fazer, inclusive, indicações cruzadas, isso pode ser muito legal. Eu acho que essa coisa de estar sozinha no meu consultório no início me dificultou horrores, e por isso que eu tive que botar meu bloco na rua e tentar fazer com que o meu trabalho ficasse conhecido de outro jeito. Porque se eu não tivesse ganho um consultório, eu com certeza ia atender junto com outras pessoas, eu ia sublocar, eu ia estar numa clínica, e talvez esse início do cruzamento das indicações ficasse mais fácil. Então, não tem problema se você divide a sala com pediatra, com psiquiatra, com uma fono. A questão é que isso possa acontecer de uma forma bacana. A questão é que tenha sinergia, é que tenha confiança, é que tenha congruência, é que tenha cooperação, principalmente para quem trabalha com crianças, né? Porque quando a gente trabalha com adulto, tudo isso é um pouco mais fácil. Mas quando a gente trabalha com crianças, é uma coisa que vocês me perguntam muito, tem uma coisa do espaço que é delicado, né? Porque, assim, principalmente quando a gente divide espaço. E aí talvez seja importante dividir espaço. Se você divide a sala, dividir a sala com outras pessoas que trabalham com criança, e aí, assim, numa relação muito clara, com um contrato muito claro a respeito, né, dos brinquedos, dos materiais, de como que a gente repõe, o que acontece se quebrar, nananã. Ou, né, se você subloca uma sala num lugar maior, numa clínica, de você ter uma sala só para isso, porque no caso do atendimento com crianças, primeiro a gente precisa ter recursos, né? E a gente tem recursos que muitas vezes trazem um impacto para a sala. Então os recursos, eles podem em si se estragarem, se quebrarem. A gente tem recursos não estruturados, né, como tinta, argila, massinha, areia, slime e essas coisas, e que podem impactar no sentido de sujar e não sei o quê. Então isso precisa ser pensado, não pode ser qualquer sala, não pode ser uma sala ovo, sem espaço, cheia de coisas perigosas, realmente não pode ser. Então tem um cuidado a mais na escolha dessa sala e no contrato que se faz com a pessoa que te subloca ou com a pessoa que divide com você. Quanto mais... Gente, contrato é tudo na vida. Para tudo. Para tudo. Então, quanto mais claro for o nosso contrato, o que a gente vai fazer se acontecer isso, se acontecer aquilo, né? Qual é a forma da gente lidar com isso e com aquilo. E aí a gente combina. Tami tá falando que a sala é ovo, a demanda infantil cresceu muito, por isso preciso mudar. Sim, eu sempre digo para vocês ficam muito preocupados com recurso, né? Como se o recurso fosse atender para vocês. Ah, tá, eu vou colocar vários recursos massa na sala, vou largar a criança lá e vou tomar café porque o recurso vai atender por mim. Não, gente, não vai atender por vocês. Mais importante do que os recursos é o espaço. Eu sempre digo isso para vocês, porque com o espaço físico, a gente tem como criar possibilidades de brincadeiras. Até o impacto das coisas que sujam, ele é minimizado se a gente tem espaço para botar um plástico no chão, para sentar em cima do plástico, para fazer as coisas de modo a não impactar muito a sala. Então, é preciso espaço. Lorena está dizendo, é difícil sublocar espaço para atendimento de criança. É verdade. É mais difícil, mas não é impossível. Uma outra possibilidade é juntar alguns psicoterapeutas e
dividir uma sala de modo que vamos, psicoterapeutas de criança, então vamos dividir uma sala. E aí cada um fica com um dia, ou cada um ficam com blocos, enfim, às vezes é mais fácil do que você encontrar uma salinha pronta para sublocar. Tá, Luciana, você atendeu por plano de saúde? Com a graça de todos os deuses do Olimpo. Eu me formei faz tanto tempo que não existia plano de saúde para psicólogo, né? Não existia a possibilidade do psicólogo se credenciar em planos de saúde. E vou dizer para você o seguinte, essa foi a melhor coisa que me aconteceu. Se bem que desde muito cedo, e talvez por uma promessa velada que eu fiz para o meu pai, que disse que eu ia morrer de fome sendo psicóloga, que psicóloga não conseguia se sustentar, que psicólogo não ganhava dinheiro, talvez porque eu tivesse ali, né, uma questão de honra, no sentido de mostrar para ele e para mim, porque era uma crença minha, de que sim, eu poderia me sustentar com a psicologia, sim, eu poderia viver de psicologia clínica, ainda que tivesse a oportunidade de atender por plano de saúde. Eu acredito que eu não o faria, porque eu não consigo me ver desqualificando o meu trabalho, o meu tempo e a minha escuta especializada. E o que os planos de saúde fazem com os profissionais é desqualificar o tempo, o investimento, a grana que a gente investiu e continua investindo na nossa escuta. Então, assim, e quando eu digo, nossa, que bom, porque aí nem a tentação eu tive, porque é muito tentador. Olha só o que a colega está dizendo. Na minha região, há planos que pagam R$10,50 por sessão. Fui criticada por parecer arrogante porque não atendo por plano. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que a gente banca a nossa posição, vai ter sempre alguém que vai dizer alguma coisa pra gente. Vai ter sempre alguém para apontar. Vai ter sempre alguém para julgar. Mas olha só, a dona da tua vida e a construção do teu caminho profissional é de tua responsabilidade. Então, as pessoas que dizem isso ou dizem aquilo, elas não têm nada a ver com a tua vida, né? Você estuda, você investe. Porque, gente, ser um bom psicoterapeuta, com todo esse investimento, e é um investimento constante na gente. Terapia, 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 supervisão, 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 curso, formação continuada, livros, congresso, tudo isso faz da gente um melhor terapeuta. Tudo isso tem que estar no nosso preço de trabalho, gente. E o que o plano de saúde propõe é alguma coisa que só é bom para eles. Eles estão ricos, eles estão milionários, né, os donos dos planos de saúde, se aproveitando, né, de principalmente o psicoterapeuta iniciante que fica, né, que quer ter clientes, mas não vai viver da sua profissão. Quer ter clientes, mas não consegue pagar a sublocação no final do mês. Quer ter cliente, não tem dinheiro para nada. Quer ter cliente, aí tem uns casos cabeludérrimos. Quer fazer supervisão, não tem dinheiro para fazer supervisão. Às vezes vocês me catam aqui por direct, me pedindo supervisão. Aí quando eu digo o preço da supervisão, tem gente que me diz assim: ai, Luciana, mas eu não posso pagar esse preço porque eu cobro muito pouco dos meus clientes. E eu digo, mas olha só, quando você cobra muito pouco dos seus clientes, isso é uma escolha tua. Não transfira o seu problema para mim.
Percebe? Porque uma pessoa que não pode pagar, ela precisa procurar um serviço público ou algum outro tipo de dispositivo que ofereça o atendimento custeado por alguma outra coisa que não somos nós. Percebe? Então, gente, é muito complicado essa coisa do plano. O que que acontece? Os médicos que foram capturados primeiro, eles deram um jeito perverso de lidar com esta miséria que os planos de saúde pagam. O que que eles fizeram? Começaram a marcar 4, 5, 6, 7 pessoas em um bloco de 1 hora. E aí eu pergunto para vocês, gente, nós podemos fazer isso? Nós podemos atender um monte de gente em 1 hora? Nós não podemos fazer isso. Então, se o plano paga R$10,50 a hora, é R$10,50 que a gente vai ganhar. R$10,50 não paga o nosso lanche, R$10,50 não paga a condução que você pega para ir atender. Então, todas essas coisas precisam ser pensadas, gente. E desde muito cedo eu tinha isso muito claro. Então, é claro que quando eu comecei, claro que eu fiz contratos ruins, é claro que eu caí na armadilha da negociação de preço e depois fiquei danada porque eu vi o cliente gastando dinheiro com uma série de outras coisas enquanto não comprava nada para mim, né? O cliente viajava, o cliente usava bolsa de R$5.000 e regateava o preço da sessão. Então é claro que eu quebrei a minha cara 1001 vezes no início, principalmente com isso, né? Principalmente com esse gancho que eu acho que pega muitos psicólogos de ai, mas eu vou cobrar, mas eu vou ajudar, coitada da pessoa, como se auxiliar o outro com o meu saber passasse por trabalhar de graça. E uma coisa é auxiliar o outro com a minha escuta e o meu acolhimento especializado. Outra coisa é auxiliar o outro financeiramente. E eu não sou milionária, eu não tenho uma fundação beneficente para auxiliar o outro financeiramente. Hoje eu falo isso para vocês com muita tranquilidade, mas eu quero sempre que vocês lembrem, toda vez que eu falo sobre contrato com os meus alunos, como que é importante fazer contrato, de pagar, de formação de preço e tudo mais, eu sempre compartilho que isso não foi uma coisa fácil para mim e que eu fui aprendendo ao longo desses anos a ir aperfeiçoando os meus contratos de modo a honrar todo o investimento que eu sempre fiz em mim. Todo o investimento de toda sorte, de toda ordem. E aí, eu tava falando sobre a coisa, tem uma coisa que eu queria falar, que eu não quero deixar de falar. Eu tava falando sobre a coisa do continuar estudando, da formação continuada. É muito importante, gente, que a gente estude coisas que sirvam para os nossos propósitos. Do que eu tô falando? Eu canso de ver gente saindo da faculdade, por exemplo, e engatando no mestrado, por exemplo. E aí eu pergunto, mas por que você foi fazer mestrado? Porque eu não sei, eu não sabia direito o que eu ia fazer, então resolvi fazer um mestrado. Eu fiz o mestrado porque eu não sei como é que vai ser no consultório, aí eu tenho uma bolsa. E eu quero dizer para vocês que quem fez prova de mestrado esperando uma bolsa, atualmente está puxada, hein, minha gente? Então, ou você faz uma prova de mestrado porque você tá louca para estudar aquilo, e aquilo ali é a tua vida, e você tem, por exemplo, planos de seguir uma carreira acadêmica,
ou a coisa vai ficar complicada. Porque, por exemplo, de que adianta fazer um mestrado se você quer ser psicoterapeuta? Faz sentido? Não faz sentido? O esforço, o engajamento, né? Aquilo que você vai precisar se doar. Será que faz? Ah, eu vou fazer uma especialização em psicologia hospitalar, mas você vai trabalhar em hospital? Ah, não sei, mas talvez seja bom. Evitem atirar para todos os lados. E toda vez que vocês começarem a estudar algo, se perguntem: isso serve para o meu propósito? Isso vai ter uma aplicação imediata ou a médio prazo na minha vida profissional? Isso faz sentido? É isso, gente. Tami tá perguntando o que eu acho dos aplicativos que captam clientes para psicólogo. Gente, é o último ponto. Ai, como esse tempo passa, né? Eu acho que eu vou ficar aqui um ano falando dessas coisas com vocês. Eu acho toda essa coisa, embora eu esteja aqui na frente de uma câmera, eu acho tudo isso muito louco e muito passível a discussões éticas. Não tem dúvida, gente, não tem dúvida. Assim, o fato da gente estar aqui conversando é por conta de uma grande evolução tecnológica. Senão a gente não estaria aqui. É por conta da, mesmo eu sendo velhinha, é por conta da minha flexibilidade gestáltica para abarcar a novidade e me jogar, mesmo não sabendo muito bem. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com esta mesma tecnologia e com aquilo que os cursos de marketing muitas vezes nos ensina a fazer para capturar clientes. É o que mais tem agora, né, gente? Então, a gente precisa lembrar que a relação terapêutica ela não é uma relação qualquer. Ela é uma relação muito especial, ela é uma relação cercada de cuidados, ela é uma relação que precisa primar pela ética, pelo sigilo. Então, tem algumas coisas que podem parecer muito sedutoras, mas que a gente precisa pensar muito, né? Eu não vou dizer que a psicoterapia online é horrível. Um cliente achar você por um banco de dados na internet ou por um aplicativo é o ó. Não, eu acho que não tem gente que se encontra no Tinder, namora, casa e é feliz para sempre, gente? Tem, né? Tem. Então, eu acho que existem situações em que é possível que a coisa funcione e que a coisa funcione de uma forma bacana. Mas continuo achando que a gente tem que ter cuidados. Uma coisa que eu não queria deixar de falar principalmente a respeito do sigilo em relação às sessões terapêuticas e principalmente no que diz respeito às crianças. Eu canso de ver nessa onda do marketing de que você precisa de provas sociais para mostrar o seu trabalho para o mundo. Eu vejo inúmeras pessoas compartilhando material de sessão das crianças nas redes sociais. Isto é proibido, isto é ilegal, isto é expor algo que alguém vulnerável, que não tem noção e discernimento, compartilha com você para o mundo inteiro. Entende? Ai, mas nem apareceu a criança. Não importa. Ah, mas eu tampei o nome dela. Não importa. Ah, eu filmei a criança, mas eu filmei só... Outro dia eu vi um vídeo. Uma criança sendo filmada, não estava aparecendo o rostinho, mas aparecia as mãos, a voz. E, gente, socorro.
Isso não. Então hoje, diferente de há 30 anos atrás, né, quando eu me formei, hoje vocês têm as redes sociais, hoje vocês têm possibilidades de dar visibilidade para o trabalho de vocês, hoje vocês têm possibilidade de estudar e de acesso à informação muito, mas muito mais do que eu tinha. Eu não tinha ninguém para assistir como vocês hoje estão aqui me assistindo, sabe? De graça, sem gastar nada, né? Eu não tinha acesso à informação que vocês têm, nem tinha acesso a todas as possibilidades de visibilidade. Então, usem isso com inteligência, usem isso com foco, usem isso com comprometimento, com engajamento e com ética, gente. Por favor. Senão, é muito complicado. Tá, gente? Podem deixar as suas perguntas, podem mandar perguntas por direct neste tema, tá? Que eu vou respondendo, de repente eu faço uns storyzinhos, mas a gente vai terminar, já deu 9h05, para não entrar na contagem regressiva do Instagram e para eu não perder o meu bonde de ir para casa. Tá bom, gente? Super obrigado por vocês estarem aqui. Quero dizer que compartilhar essas coisas não é querer ser dona da verdade, não. Nem dizer que o que eu fiz e o que eu faço é melhor. Mas é dar a vocês a chance de inclusive poder se contrapor alguma coisa. Tá faltando pensamento crítico hoje em dia, gente. Tá faltando pensamento crítico nesse país, nesse mundo. Tá faltando se expor à contradição. Tá faltando parar para pensar, para refletir. Então vamos lá, gente. Se eu puder plantar uma sementinha qualquer, uma pulguinha atrás da orelha de vocês, eu já fico feliz, tá bom? Uma beijoca, nos vemos nos stories. Semana que vem eu tô aqui. Ah, não esqueçam, Instagram, mentira, que Instagram, Telegram, aniversário do GT com crianças. Quem não estiver lá está perdendo. Agora sim, beijoca. Tchau, tchau, gente.